Boa tarde a todos. As autoridades presentes, pessoal da FINEP, SEBRAE, IBQP. Realmente foi uma experiência, está sendo uma experiência inovadora estar aqui presente, porque eu acho que a minha empresa, se não fosse por esse consórcio, nunca estaria aqui sendo ouvido por pessoas de tão alto nível. Então, isso realmente é a primeira medalha que nós recebemos, mas a gente imagina o seguinte, é uma medalha aí num Pan-Americano, nós estamos buscando uma medalha de nível olímpico, de nível mundial, como muito bem colocou o nosso colega na apresentação anterior, que falou que nós precisamos pensar maior, nós precisamos pensar para fora das nossas fronteiras. Então, é com muita alegria e realmente emoção que eu venho aqui apresentar o nosso projeto, que é um projeto que a gente brinca assim, é o novo, é o velho se tornando novo. A bateria, até um tempo atrás, ninguém se incomodava muito, mas passa a ser um tema fundamental e estratégico para a economia mundial, não só brasileira, como a economia mundial. A gente escuta muito falar em energia renovável, energia limpa, e a bateria de chumbo ácido tem um papel fundamental nessas tecnologias, para dar suporte a esse funcionamento. Nós estamos escutando falar do veículo híbrido, e o veículo híbrido hoje ele é uma moda, mas ele vai ser, é uma tendência, mas vai ser realmente uma situação, uma tecnologia sedimentada, porque imaginem vocês que na Europa os níveis de emissões permitidos para os veículos automotores estão cada vez mais rígidos, e com certeza essas tendências vão chegar no Brasil. E também a bateria de chumbo ácido, a velha bateria de chumbo ácido, numa nova roupagem, que eu vou mostrar para vocês, passa a ter um papel fundamental no desenvolvimento tecnológico do país. Então, essa é a cara do nosso produto, e nós queremos contar um pouquinho da história de como surgiu a ideia de se criar um produto diferenciado. Então, hoje a nossa empresa é a empresa Stumpf, Tecnologia em Baterias. Hoje nós estamos inseridos num mercado de reposição de baterias automotivas e para caminhões, ou seja, produzimos baterias desde 36 Ah até 200 Ah, que basicamente compõe aí e atende 99,9% do mix produzido no país de veículos automotores. E como nós basicamente estamos num produto e num tema muito antigo, de um ciclo de vida longo, a gente vem com um fator motivador. Qual é o nosso fator motivador? Core Business atual, esse fator motivador para escrevermos esse nosso projeto, para participarmos com isso e também, durante esse processo que vivenciamos o projeto, de mudar o nosso paradigma. Primeiro, assim, qual o fator fundamental? Da onde nós vimos o edital e falamos assim, será que tem espaço para nós? Primeiro, nosso core business atual, um produto com um ciclo de vida muito longo. E esse ciclo de vida muito longo, pessoal, traz uma série de situações concorrenciais e hoje nesse mercado, nós vivemos realmente a figura do Oceano Vermelho. E nós queremos ir para o Oceano Azul. E a ideia nossa de ir para o Oceano Azul era um desafio, produzir a bateria dentro do nosso conhecimento de maior tecnologia disponível. Como que nós poderíamos fazer isso? Produzindo a bateria regulada por válvula para aplicações multivariadas. E aí, uma coisa interessante que nós vimos, que mesmo no mercado brasileiro, as baterias reguladas por válvulas que existem são importadas. Por que a indústria nacional não produz esse tipo de bateria? Esse foi o primeiro, e nós, uma empresa pequena, que produz 7.000 peças por mês, poderíamos estar contribuindo com a tecnologia do país. E hoje nós podemos dizer que nós somos a primeira empresa brasileira de baterias automotivas que vai migrar e vai introduzir no seu portfólio de produtos a bateria regulada por válvula, concorrendo com grandes players mundiais. Basicamente, eu queria explicar a diferença básica de uma bateria tradicional para uma bateria regulada por válvula, e eu vou ter que recorrer aqui ao laser point para tentar explicar. Primeira grande diferença, pessoal, está no invólucro, está no container, está na caixa. Basicamente, as baterias que vocês utilizam nos veículos de vocês, e mesmo nos sistemas estacionários convencionais, utilizam como plástico polipropileno. Aqui a gente é obrigado a modificar esse plástico e ir para um plástico que é em ABS.
Porque o ABS ele é resistente a tensões e deformações. Tensões essas provocadas pelo ciclo de vida do produto, ou seja, quando o produto é carregado e descarregado, ocorrem tensões internas que deformam a caixa. Por isso tem que ser um invólucro, um plástico de maior resistência para suportar essas variações. Os eletrodos, basicamente, positivo e negativo são os mesmos, né? O dióxido de chumbo na placa positiva, o chumbo na placa negativa. Mas aí nasce o primeiro grande diferencial. Uma bateria tradicional ela é cheia de ácido, ou seja, se você tirar a rolha dela, tirar a tampa e acessar, você vai identificar que ela está nadando, ou seja, está inundada num ambiente ácido. Nessa bateria nossa, o eletrólito ele é imobilizado num separador, que é o elemento que separa entre as placas positivas e negativas, mas além de ele fazer essa separação para que não se feche o curto-circuito no sistema, ele suporta o eletrólito. Ou seja, ele imobiliza o eletrólito. Então, não vaza ácido. Você pode estar lá em qualquer posição que esse eletrólito fique imobilizado no sistema. E um terceiro grande diferencial, que em sistemas estacionários é muito importante, principalmente em sistemas para backup de energia, que essa bateria não emite gás. Se, obviamente, trabalhados sendo aplicada na tensão de controle ideal técnica do sistema. Numa bateria tradicional, quando a gente atinge a tensão de equilíbrio, onde você mantém a bateria em flutuação, que é em torno de 13,5 a 14,5 volts, existe uma reação natural de liberação de hidrogênio e oxigênio. Esse hidrogênio e oxigênio vem da decomposição da água. Até aí, essa atmosfera, bom, água não tem tanto problema. Mas o problema é que, por pressão, arrasta também uma atmosfera ácida. Então, muitas tecnologias usam baterias convencionais. Essas baterias emitem um ambiente ácido, porque esses gases, no momento da flutuação, são liberados, e essa atmosfera ácida corrói uma eletrônica embarcada que possa haver próxima e todas as ações do gênero. Mesmo em algumas situações, você, num ambiente fechado, gera uma atmosfera muito ácida que, quando a pessoa entra no sistema, entra numa sala fechada que estão instaladas essas baterias, pode até ter alguma questão até de saúde para o usuário e para a pessoa que dá manutenção no sistema. Aqui, fruto de toda essa tecnologia que nós estamos aplicando, os grandes diferenciais, um sumário dos diferenciais que nós temos nesse produto. Bom, a tecnologia AGM com eletrólito absorvido não vaza eletrólito. Isso é fundamental para aplicações de extrema confiabilidade que você precise. Por exemplo, em alguns sistemas, em hospitais, esse tipo de produto é aplicado como no break. Vocês imaginam que numa cirurgia você possa haver uma interrupção de fornecimento da energia elétrica. Mas, para que entre os sistemas de gerador, existe uma rampa. E essa rampa precisa ser garantida por uma bateria. E, de forma nenhuma, você deve ter um ambiente ácido, né, numa aplicação tão nobre como essa. A recombinação dos gases, eu já falei, não gera atmosfera ácida. Uma vida útil estendida, esse é um outro fator importante. Esses elementos aqui, eles estão com uma compressão bastante alta dentro dessas caixas. Como essas caixas não sofrem deformação, eu consigo colocar esse produto, esse elemento, esses eletrodos, com uma pressão bastante importante. Isso faz com que aumente a vida útil da bateria, pelo menos em 2 vezes. Uma bateria tradicional que tem uma vida de 3 anos, essa passa a ter 6 anos. Porque nos processos de carga e descarga, existe uma desconexão do material ativo, que são os eletrodos, e pela compressão a gente consegue estender a vida útil do produto, porque ele não desconecta da placa. E aí a gente consegue ter uma maior durabilidade, que é um fator importante em termos de redução de custo. E aí a gente tem algumas, em termos de inovação que nós trouxemos, nós temos as placas positivas com um sulfato de chumbo tetrabásico, que tecnicamente é muito importante para estender a durabilidade do produto, e um expansor especial para facilitar os processos de recarga. Uma vez descarregada essa bateria, ela é, nesse ponto, também ambientalmente mais amigável, porque ela tem muita perca de energia por reação paralela, ou seja, toda a energia que eu coloco no sistema é convertida na recarga da bateria, por esses expansores especiais que nós desenvolvemos e colocamos no processo. Não é? Principais clientes que nós podemos ter para nossos produtos, para sistemas de energia renovável, por exemplo, Siemens, como produtora de painéis fotovoltaicos, nós teríamos aí nossa bateria como processo final. Não é?
subestações telecom, subestações de energia, no-breaks e UPS para grandes corporações, como Itaú, hospitais, e aí um fator diferencial. A nova geração de veículos híbridos que vai utilizar essas baterias de uma forma bastante forte no futuro próximo, o que dá uma sustentação bastante grande para o nosso projeto. Não é? Então, aí, basicamente, para finalizar, em dezembro de 2012, esse produto está no mercado. Vamos incrementar já no primeiro processo e no primeiro ano de implementação 1 milhão por ano no nosso de faturamento anual, que para nosso tamanho é uma quantidade bastante expressiva. Nós, como diferencial, vamos lançar o produto com 10% abaixo do mercado dos competidores importados que nós temos no nosso mercado, por uma questão óbvia de poder produzir em lotes menores e uma condição mais customizada aos nossos clientes. E, como um grande desafio que vem, a segunda geração de baterias reguladas por válvula, com foco no veículo híbrido. E, como fator importante e preponderante que já estamos tendo no mercado, nós estamos, para o nosso segmento, para os nossos clientes, nós estamos criando uma imagem de empresa inovadora. Passamos a ser mais desejados. Inclusive, já estamos exportando. Fechamos a primeira exportação nesse ano. Pelo cliente já está querendo uma parceria com esse produto que nós iremos lançar no curto prazo. Muito obrigado a todos. É um prazer muito grande ter compartilhado essa experiência com vocês.